Olá a todos, eu sou o Clóvis Magoga do canal Educática. Estive fora há algum tempo, recuperando energia e motivação. E para aqueles que seguem o canal, sabe que a gente só coloca em vídeos aqui o que a gente sabe fazer, ou que já fizemos, ou que estamos fazendo. Tivemos aí o contratempo do final do ano, um monte de mudança em leis de importação que afetou a gente bastante. Em alguns projetos ficou para trás e a gente manteve alguns. Pessoal, o que eu vou pedir para vocês é a inscrição, o like ou o dislike, que ambos ajudam, tá? E façam seus comentários. O que eu vou falar hoje para vocês é sobre a minha recuperação total de uma impressora Ender 3V2, que quem segue o canal sabe que eu me arrependi profundamente de ter comprado essa impressora. Por quê? O custo-benefício que ela me devolveu foi muito ruim. Mas alguns meses atrás eu tive a grata surpresa e a ótima atitude de substituir o sistema dela, o firmware de Marlin, para o Clipper, que funciona perfeitamente bem. E hoje eu vou dar para vocês os parâmetros do que nós fizemos nesse período, tá? Nós tivemos 559 trabalhos impressos nela, 1.034 horas, 5 minutos e 11 segundos de trabalho, e gastamos 3.366 metros de filamento. Eu vou mostrar para vocês na tela do computador alguns detalhes a mais sobre o relatório de uso do equipamento. E nesse percurso nós tivemos 3 defeitos na Ender. Quebrou a correia do eixo X, quebrou a correia do eixo Y e tivemos um problema nas ventoinhas da fonte de alimentação na impressão mais longa que tivemos, que foi de 26 horas contínuas. Detalhe importante, todas essas impressões foram feitas com um bico de 0,6, por quê? Devido ao volume, o tamanho das peças que nós imprimimos nelas, que vocês vão ver na sequência dos vídeos. Então, o que eu vou resumir para vocês é o seguinte: procurem utilizar o Clipper. É sensacional. 96% do que eu imprimi desses 559 trabalhos, dá aproximadamente 510 peças, todas em ABS. Todas em ABS. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Agora vamos para o relatório na tela do PC. Pessoal, não deixe de se inscrever no canal, dar seu like, etc. Pessoal, vou acessar a minha plataforma com o Raspberry Pi 2 que eu estou usando aqui no controle dessa impressora 3D, que é uma Ender 3V2. Acabei de acessar ela. O nome dela é a Ender 3V2, eu tenho outros modelos. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o histórico dos trabalhos, tá? Então eu fiz impressão de 559 trabalhos efetuados. O maior durou 26 horas e 13 minutos e 3 segundos. Um tempo total de impressão 1.034 horas. A média por impressão de 1 hora e 50 minutos. O tempo de impressão total foi de 985 horas e 28 minutos. Mas por que essa diferença entre o tempo de impressão e o tempo total? Isso aqui é o tempo de aquecimento, tá, pessoal? É levado em consideração. Então, se você tiver com a sua mesa aquecida mais o hot end, e que leve de 5 a 7, 10 minutos para aquecer, então ele é computado aqui e depois ele é descontado aqui. Média de impressão foi de 1 hora e 45 minutos por peça. O total, pessoal, também já descontando o tempo de aquecimento, tá? Por isso que deu essa diferença entre quase 5 minutos, ó. Aqui é 1 hora e 50 minutos da média por impressão, e a média por impressão de tempo realmente da impressora em movimento de 1 hora e 45 minutos, então o tempo médio de aquecimento foi de 5 minutos. Total de filamento, pessoal, 3.366 metros. É bastante filamento, hein? E uma média de 6 metros por impressão.
Ou seja, a cada 1 hora e 45 minutos nós consumíamos cerca de 6,02 metros de filamento. Senhores, é sensacional a capacidade do Klipper de resolver os nossos problemas, tá? Então, pessoal, olha que bacana isso daqui, ó. Você vem aqui, aumenta essa tela e ele vai mostrar pra gente qual foi o fatiador que nós utilizamos. Então vocês podem perceber aqui, ó, que eu usei quase que em 80, 90% o Cura e em alguns casos o Prusa Slicer, tá vendo? Vocês vão perceber também que em arquivos muito de tamanho avantajado, como esses daqui, ó, eu também utilizei o Prusa. Por quê, pessoal? Porque utilizando o Prusa Slicer, eu tenho uma diminuição enorme no tempo de fatiamento e... Não, na realidade eu tenho uma diferença enorme no tempo de impressão. A diferença é muito significativa e eu vou mostrar isso para vocês no próximo vídeo, tá? Ah, mas por que eu não uso sempre o Prusa Slicer? É simples, pessoal. Algumas vezes eu tive problema com esse Prusa, principalmente no fazer a primeira camada. Mas isso é falha minha, não é falha do software. Então, como eu mostro para vocês só as minhas experiências, então quando eu consertar ela, talvez eu passe a usar só o Prusa Slicer, certo? Um outro detalhe é os visualizadores. Nós temos dois no Klipper que eu já expliquei, mas eu vou mostrar essa função aqui, 192.168.1.112. Quando eu coloco 2.90, eu vou para o Fluid. Esse daqui é o Fluid. E esse daqui já é a ferramenta padrão do Klipper de visualização e de acompanhamento da impressão. Ele tem um relatório histórico bem mais interessante também. Olha só, pessoal, aqui ele já deu um tempo de impressão um pouco diferente. Por quê? 985, vamos ver aqui. Tá vendo? Ó? Ele já deu o tempo realmente que a impressora trabalhou. Então ele já filtrou essa informação pra gente. E aqui ele também repete a mesma confirmação de 1 hora e 45 minutos. Tá vendo? Exatamente é o mesmo relatório. Aqui ele dá um gráfico legalzinho, bacana, de acompanhamento. E aqui, pessoal, os insucessos. Aqui também você tem o insucesso, tá? Tá vendo? Quando aqui, ó, eu cancelei, tudo cancelado. Por que eu cancelei, pessoal? Problema no ajuste da camada 0, tá? Então, quando você vai fazer a impressão... Então, pessoal, olha só, eu tenho aqui uma peça de tamanho de dimensões relativamente avantajadas. Então, o que eu faço para evitar perder a impressão na peça, perder a peça por descolamento? O que eu faço é muito simples. Como vocês podem perceber aqui, ó, eu cancelei com 13 segundos, com 1 minuto, opa, não, esse daqui foi perda de energia elétrica com 1 hora, 7 minutos, 0 segundos. Esse tempo aqui, pessoal, é o que eu levei para perceber que a gente estava com a camada 0 danificada, ou seja, mal ajustado. Então, o que a gente faz para ter um tempinho? A gente faz isso aqui, ó. Eu faço uma camada aqui um pouco maior, tá vendo? Então, conforme ela vai fazendo a camada de aderência, eu vou tendo condições de dimensionar ou perceber se essa camada 0 está saindo perfeita. Então eu tenho tempo de parar, reajustar a mesa e reajustar o equipamento sem perder uma impressão de 1 dia e 6 horas, né, pessoal? Porque é chato. E eu também vou mostrar para vocês que nem tudo é maravilhas, tá? A gente vai dar uma sequência falando bastante sobre ele, sobre os aplicativos, voltar a relembrar e mostrar os sucessos e os insucessos na prática, tá bom?
Pessoal, deixa seu like, seu dislike, seus comentários aí. Se você estiver utilizando o Klipper ou passar a utilizar o Klipper, relata aí os problemas e as soluções que vocês encontraram. Abraço.